Oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, tô aqui hoje passando rapidinho, né, uma videoaula pequenininha, só para a gente falar um pouquinho sobre expressões numéricas. Lá no nosso livro, por exemplo, no nosso livro didático, está falando um pouquinho de uma história, uma menina chamada Samantha, né, que ela tem aí R$ 80, e aí ela compra um brinquedo de R$ 35, depois ela ganha R$ 120 de mesada do pai e depois ela compra um outro brinquedo de R$ 140. Como a gente vai organizar isso como uma expressão numérica? Lembrando que expressão numérica é o quê? É uma sequência de acontecimentos. Então, como é que eu vou organizar essa sequência de acontecimentos aqui na nossa expressão numérica? Primeiro, ela tinha R$ 80, certo? E aí, eu vou colocar aqui diminuir, por quê? Porque ela gastou R$ 35. Desses 80, ela gastou R$ 35 para comprar o primeiro brinquedo. Então, é menos. Depois, eu vou colocar mais 120, porque ela recebeu 120, ela ganhou R$ 120 de mesada do pai, então é mais. Depois ela comprou um outro brinquedo de 140, por isso aqui é menos. O que eu resolvo primeiro, professora? Vamos por parte. Aqui eu coloquei uma chavezinha, olha só, para a gente resolver primeiro o 80 menos 35. O resto a gente vai repetir. Então vamos lá, 80 menos 35 dá 45. O resto eu repito, mais 120 menos 140. 45 mais 120 é o que eu vou resolver primeiro. Por quê? Não dá para eu resolver isso aqui, 120 menos 140. Entendeu? Então, eu tenho que vir aqui, 45 mais 120 dá 165. Depois, eu vou diminuir, né? Repetir aqui, ó, 140. Então, ficou 165 menos 140. A minha continha está aqui do lado, 165 menos 140. 5 menos 0 é 5, 6 menos 4, 2, 1 menos 1, 0. 165 menos 140 é igual a R$ 25. Então, de todas essas operações, desde que ela já tinha, com o que ela recebeu mais, com o que ela pagou, com o que ela gastou, né, com a compra dos brinquedos, sobraram R$ 25. Beleza? Tranquilo, né? Além disso, eu quero passar isso aqui também, ó. Você sabia? Primeiro a gente resolve o que tiver entre parênteses. Então, se aqui tivesse alguma coisa entre parênteses, eu teria que resolver essa questão primeiro. Então, se tivesse assim, ó, entre parênteses, o 35 e o 120, eu ia ter que resolver isso aqui primeiro, tá? Se tivesse na mesma expressão, parênteses, colchete, o que é colchete, professora? É isso daqui, ó, tá? Chaves, se tivesse tudo isso aqui na mesma expressão numérica, eu ia resolver nessa ordem. Primeiro o que está entre parênteses, depois o que tiver entre colchete, depois o que tiver entre chaves. Só depois eu resolvo o que está fora, que nem estavam essas aqui. Lembra do PENDAS que eu passei para vocês? Lembra dessa sigla? Quem quer fazer concurso aí? Quem mais para frente quer prestar algum concurso para alguma escola ou algum outro concurso público, se liga nisso daqui porque é muito legal. Vamos lá. Primeiro, na expressão numérica, eu vou resolver o que tiver entre parênteses, como a gente falou, né? Primeiro o que tiver entre parênteses, depois colchete, depois chaves. Entra tudo nesse P aqui. Depois, o que for expoente, o que tiver o número com um númerozinho aqui em cima. Então, vou resolver o expoente primeiro. Agora, no quinto ano, não precisa se preocupar com isso, porque vocês não vão ter expoente, tá? Então, eu resolvo o que tiver entre parênteses, depois o expoente, aqui pela ordem, né? Depois eu resolvo o que, gente? O que for multiplicação e divisão. Só por último que eu vou resolver o que tiver com adição e subtração. Então, deixa eu descer mais um pouquinho aqui para mostrar mais uma coisa para vocês. Digamos que a Samantha tivesse os R$ 80, só que depois ela comprou 2 brinquedos, ao invés de um só, como estava aqui, ela comprou 2 brinquedos de R$ 35. Então, o que vai acontecer? Isso daqui é uma multiplicação, então eu vou colocar aqui entre parênteses. E aí ficou separadinho. Vou pegar o 80 e vou diminuir do quê? O 35 vezes 2. Eu não posso resolver assim, ó, 80 menos 35. Não posso. Por quê? Primeiro, resolver o que tiver entre parênteses. Porque se ela comprou 2 brinquedos de 35, eu não vou fazer 80 menos 35. Primeiro, eu tenho que calcular quanto é que custam esses 2 brinquedos de R$ 35, tá? E aí ficaria assim, ó, 2 brinquedos de R$ 35 custa R$ 70. Por quê? 35
vezes 2. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 2, 6. Com mais 1, 7. Dá 70. Aqui eu repito. 80 menos. 80 menos 70. Ela tinha 80. Gastou 70 com os dois brinquedos de 35. Ela ficou com R$10. Ok? Tranquilo? Entendido, né? Tranquilinho. Depois, vocês vão ver alguns desafios aí, olha, com algumas figuras. Isso é muito legal da gente entender. Então, vamos lá. Se eu tivesse aqui 3 triângulos, né? 3 triângulos é igual a 15. Se eu visse essa expressão aqui, ó, como é que eu resolvo esse desafio? Tem algumas formas. Eu posso pegar o 15 e dividir pela quantidade de elementos iguais que eu tenho aqui, tá? Então, aqui eu tenho quantos triângulos? 3. 1, 2, 3. Eu posso fazer o 15 dividido por 3, como se fosse assim. Eu tenho 3 prateleiras e 15 livros. Eu quero organizar, né, de forma igual esses 15 livros nas 3 prateleiras. 15 dividido por 3, quantos livros eu vou ter em cada prateleira? Quanto mais ele mesmo, dá 15. Já sei que vai ser 5. Eu também posso fazer assim, ó. Por quê? Porque 5 mais 5 mais 5 é igual a 15. Ou então, qual é o número que vezes 3, porque aqui eu tenho 3 triângulos, dá 15. 5 vezes 3, 15. Tá bom? Embaixo, nesse mesmo desafio, se eu tivesse assim, o triângulo mais um círculo, fica de olho no sinal e de olho na figura. Aqui tá dando 30. Então, quanto que vai valer o círculo? Eu já sei que o triângulo vale 5. 5 mais 5 é igual a 10. Para eu chegar a 30, quanto que vai valer o círculo? Faz a conta aí. 10 mais quanto dá 30? 20. Isso mesmo. Tá? Aqui, mas por outro lado, se aqui ao invés de mais fosse vezes, que nem tá aqui, eu preciso tomar cuidado com isso. Se aqui tá dando 15, igualzinho aqui, ó, então já sei que o triângulo vale 5, como a gente já calculou. Aqui eu sei que vale 5, só que aqui eu tenho uma multiplicação. E a multiplicação eu faço primeiro, depois que eu vou fazer a adição, certo? Então, eu vou primeiro tentar encontrar isso aqui. Eu já sei que é 5 mais 5 vezes alguma coisa, que é igual a 35, né? Tudo bem. Primeiro, eu tenho que calcular isso aqui, né? O 5 mais alguma coisa. Eu já sei que para eu chegar nesse resultado aqui, isso daqui tem que dar alguma coisa, mas depois eu ainda vou somar o 5. Então, isso aqui tem que dar quanto para eu chegar no 35, né? Sabendo que eu vou ter que somar o 5 ainda. Isso aqui vai ter que dar 30. Por quê? Com mais 5, vai dar 35. Então, quanto vezes 5 dá 30? 6. Então, essa bola aqui vai ser o quê? O círculo vai ser 6. Por quê? 6 vezes 5, já achamos o triângulo que vale 5. Por isso que é bom escrever para não esquecer. 6 vezes 5, 30. Com mais 5, 35. Entendido? Vou passar um desafio para vocês agora. Vou colocar aqui no nosso trabalho, no planejamento dessa semana. Eu espero que vocês resolvam o mais rápido possível. Quanto antes vocês puderem me entregar, vai ser bem legal. E depois eu mando aí as respostas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.